Oi para todo mundo, a gente volta com a quarta aula do curso de Introdução à Língua Egípcia. Hoje a gente vai falar sobre preposições, então eu passo a palavra para o Ronaldo. Bem, essa aula é interessante porque, embora seja uma aula mais curtinha, no mesmo modelo da aula sobre os adjetivos, nós hoje vamos fazer um exercício de leitura epigráfica, tá bem? Nós vamos fazer um exercício de articulação entre os elementos A e B, tá bem? Dentro de um texto de verdade, ok? Então, eu vou passar para vocês uma aula sobre preposições, que é uma aula super curta, né? Porque preposições, infelizmente, precisam ser memorizadas. E depois disso, eu tenho aqui uns exercícios e vou mostrar para vocês como é que se faz uma leitura, já para vocês se prepararem para desafios um pouco mais complexos no futuro, tá bem? Então aqui eu vou abrir a aula e vamos começar com os conteúdos, tá bem? Vamos lá. As preposições estão descritas nas páginas 141 a 159 da gramática, tá? Se vocês estiverem acompanhando junto com a gramática, vocês podem ver mais exemplos e mais detalhes nessas páginas, ok? Então vamos começar. Bom, preposições. Preposições fazem conexões, né? Ajudam a dar nexo na frase, né? E a maioria dessas preposições nós vamos ver novamente quando falarmos dos advérbios, né? Eles são chamados de advérbios preposicionais ou preposições adverbializadas e normalmente são colocados no fim de uma frase, né? Isso fica para aula sobre advérbios. Nós temos preposições simples, ou seja, é apenas uma única unidade, né? Uma única palavra que é traduzida como uma preposição. Essas são as preposições simples mais comuns, né? N, que significa de ou para. R, que significa para ou com relação a ou contra, né? M, em, no, na, ou ponto de origem, né? De algum lugar. Ou como, numa comparação. Ou com, quando se pronuncia, se discute meios para alguma coisa. Através de algo. Temos depois a preposição mi, que significa como, bem como, a semelhança de, etc. A partícula in, que nós traduzimos como uma preposição, né, por, no caso de uma autoria, algo dito por fulano. Depois her, né? E a forma adverbial dessas palavras, né, seria o do N, ni, do R, iri, do M, im, etc. Né? Reparem que o R e o M recebem o apoio de um I, né? Quando eles vão receber o apoio de um sufixo. Mas nós vamos falar sobre isso mais tranquilamente quando vocês aprenderem os pronomes sufixais, tá bem? Agora, mais algumas preposições simples, né? O mi, o in, her. Agora, o her, sob, abaixo, embaixo. Ger, desde. Cat, não confundir com coisa. Atrás ou através. Kent, antes ou princípio, ou diante ou em frente. E o kefet, né? Oposto, perante, de acordo com. Né? E ao lado, as suas respectivas formas adverbiais. Esse vocabulário ele tem que ser realmente memorizado, não tem muito o que se explicar. Né? É meramente fixar a tradução e começar a prestar atenção nessas preposições conforme elas vão aparecendo nos exemplos e nos exercícios. Por exemplo, Necher, aí a preposição mi e depois o deus Ra. Um deus, Necher. Mi, como, Ra, o deus Ra. E Ket, algo ou coisa. Nefert, boa. M, em, ou no, ou na. Né? E depois Niut, cidade.
Algo de bom na cidade. Uma coisa boa na cidade. Preposições compostas. Preposições compostas, na verdade, são locuções. São combinações entre preposições e outras preposições, ou preposições com substantivos, ou preposições com advérbios, ou preposições com adjetivos, ou toda uma variedade possível entre essas combinações, tá bem? Existem centenas de preposições compostas, naturalmente vocês não precisam memorizá-las todas, e preposições compostas elas vão aparecendo aos poucos e vocês vão assimilando esse vocabulário conforme ela aparece. Um exemplo de preposição composta é hat, né? A preposição M e hat, que é a parte da frente. Em frente significa na frente. Então nós temos aqui um cartucho com o nome de nascimento de um faraó, né? Essa é a transcrição do que vocês estão vendo ali na pedra. Amon, né? Imen, M, Hat, né? Alguma coisa na frente. Amon é o nome do deus Amon. Amon na frente. Amon está na frente. É o nome do faraó Amenemhat, que nós vimos na última aula, faraó da 12ª dinastia. Bem? Essa é uma parte interessante da lição, são as formas nísbas de preposição. Essa é a mesma tabela que eu mostrei na aula passada, sobre a terminação nísba, né? As linhazinhas oblíquas, ou os dois raminhos de junco, para fazer o singular plural. Singular mas feminino, singular plural não, singular masculino. O singular feminino, ti, né? O T mais as linhas oblíquas. Plural masculino, iu ou iu com Y. E o feminino plural, iut, com Y ou com I. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui a preposição M e, depois da setinha, a forma nisba dessa preposição M. Ou seja, ali do lado nós temos um adjetivo. Mas como é um adjetivo derivado de uma preposição? Né? Bom, nós temos primeiro que entender o que significa a preposição. É a preposição em. Então, o adjetivo nisba da preposição em tem que ser traduzida como um adjetivo. Só que nós não temos em português um adjetivo derivado de preposições. Tá bem? Então nós vamos ter que deturpar isso para poder fazer sentido em português. Né? Então, imi é o adjetivo nisba, masculino, singular, da preposição M. Imi per é algo relacionado à casa, certo? Per é casa. Então vamos transformar isso num adjetivo. Imi per, o que está em casa, ou aquilo que está em casa, ou aquele que está em casa. Para isso se transformar num adjetivo, nós temos que pensar na palavra doméstico. Tá bem? É algo doméstico, uma coisa doméstica, né, da casa. E se a palavra fosse feminina, né, usaríamos imiti, a terminação feminina, per, né? Imiti, per. Aquilo que está em casa, aquela que está em casa, a que está em casa, lembrando sempre que estamos tratando aqui com um adjetivo. Mas o adjetivo pode ser substantivado. Então pode ser uma coisa cuja característica é ser doméstica, ou pode ser simplesmente uma substantivação disso, o doméstico, a doméstica. Ok? Ou alguma coisa que é ligada ao lar, ou à casa. Aqui nós temos alguns exemplos da preposição sendo tratada como nisba. Né?
Então, normalmente, quando nós temos que lidar com isso, nós construímos, eu costumo sugerir que se construa uma frase padrão, e aí nós alteramos apenas o significado original da preposição, né? Então, por exemplo, o nisba de ni, né, seria o pertencente, né, já que é o adjetivo genitivo, é o de, né? Aquele que é pertencente a. O R, aquele que é relacionado a. O M, aquele que está situado a. Mi, aquele que é similar a. Her, aquele que está situado na parte de cima de ou sobre algo. Sher, aquele que está situado sob ou abaixo, né? O Kenti, né, é aquele que está situado na ponta ou na frente ou no princípio, né, seria o principal ou o primeiro. Kefti, aquele que está em oposição a, seria o opositor, né, talvez o adversário. Ok? Então, até aqui nós temos apenas a recomendação de memorização e Nisba, no nosso caso, Nisba de adjetivos exige uma certa dose de abstração e interpretação do texto, tá bem? Nós temos aqui um exercício de leitura e nós vamos colocar em prática os nossos exercícios de relação A-B, ok? Só que agora eu vou dar para vocês uma frase, um texto verdadeiro, e nós vamos partir esse texto em unidades e desenvolver uma análise desse texto, ok? Temos aqui o nosso primeiro exemplo, é uma estatuetazinha do faraó Amenhotep III, da 18ª dinastia. Essa peça foi encontrada no templo de Amon, em Karnak, e encontrava-se no Museu Egípcio, agora foi para o Supremo Museu Egípcio, né? A numeração dela está aqui dada. Então, nós temos aqui do lado direito, a parte de trás da estátua, e um texto hieroglífico, ok? Então, nós transcrevemos o texto, temos esse resultado da transcrição, e é em cima dessa transcrição que nós vamos trabalhar, ok? Então, vamos passar para a próxima página e desenvolver o trabalho. E há um vocabulário aqui novo, que é um título, Neb Nezut Tawi, o Senhor dos Tronos das Duas Terras, que é um título de Amon, que é o deusinho que está aqui em cima. Sem o determinativo de divindade, ok? Lembre-se que determinativos são facultativos, tá bem? É a gestão de espaço que vai permitir ou não o acréscimo de determinativos ou mais detalhes sobre uma dada palavra. Vamos então para o trabalho. Reproduzindo aqui o texto da coluna dorsal da estátua, vamos agora construir as nossas unidades AB, tá bem? Bem, dentro de cada quadradinho desses, eu montei uma relação AB, ok? Vamos a isso, então, o nosso resultado. Tá. Começando lá do topo. A. Aqui também é uma gralha, A é Necher, aqui está Nefer, e B deveria estar Nefer, né? Seria A, Deus, e B, perfeito. Deus perfeito. Em seguida, né? Neb, Senhor. Taui, as duas terras. O Senhor das duas terras. Nós temos aqui dois títulos que estão separados por vírgula, ou seja, estão desenvolvendo uma relação de aposição. O Deus perfeito, o Senhor das duas terras. Em seguida, nós temos um cartucho. Esse cartucho possui uma antecipação honorífica, né? Senhor de Maat, Neb Maat, né? Maat tinha que estar embaixo, mas é um deus, é uma deusa, né? Então foi colocada para cá. Então nós temos Neb Maat, aqui entre esses parênteses retos, é a nossa relação AB.
que vai formar um A, e vai ser colocado aqui com esse B, que é o Ra. E o Ra também lá em cima, por uma questão de respeito, ok? Então, Ra é o senhor de Mat, né? Neb Matra. É o nome do cartucho. Então já temos o Deus perfeito, o senhor das duas terras, e Ra é o senhor de Mat, que é o nome do cartucho. Depois nós temos aqui em vermelho Sa, Ra, filho de Ra. Novamente nós temos uma questão curiosa aqui. Isso é uma antecipação honorífica, mas por questões estéticas, né, o disco solar não fica na frente, porque iria se criar aqui um espaço vazio muito agressivo para a estética egípcia. Então eles têm que preencher os vazios. O disco solar volta aqui para trás. Também filho de Ra. Mais um título. Vamos aqui para o segundo cartucho. Frase 1 em posição. Amen, né, o deus Amon. Hotep, que é estar satisfeito ou apaziguado. Amon está satisfeito. E a frase 2, abaixo aqui, né? Reká, que é esse cajado aqui, que significa governante, e atrás o brasão da cidade de Tebas, o Azet, né? Amonhotep, o governante de Tebas. E aí nós temos aquele dado que nós tivemos no início, né? Amon, em aposição, o senhor dos tronos das duas terras. E no final uma preposição, né? M, o senhor dos tronos das duas terras, em, e aí haveria aqui uma informação complementar, né? Então, o Deus perfeito, o senhor das duas terras, Neb Mat-Ra, que significa Ra é o senhor de Mat, o filho de Ra, Amenhotep, que significa Amon está satisfeito, o governante de Tebas. E aí o texto foi danificado e eu reconstruo o texto como o amado de Amon, o senhor dos tronos das duas terras, em Karnak. Tá bem? Bom, esse é o nosso segundo caso, é uma estatuetazinha mágica chamada Shebet, tá bem? Pertencente ao faraó Tutankhamon, da 18ª dinastia, foi encontrada no Vale dos Reis, KV Kings Valley, também Vale dos Reis. Também esteve no Museu Egípcio do Cairo. Aqui nós temos o texto reproduzido. Aqui um vocabulário novo, né? Temos aqui o determinativo de terra, colocado 2 vezes. Então, vamos demarcar esse texto em quadrículas, né? E a partir daqui trabalhamos as relações AB. Agora sim, Necher, Nefer, tá bem? Necher, o Deus, Nefer, perfeito. Neb-Taui, Senhor, duas terras, Senhor das duas terras. Aqui em cima, substantivo, adjetivo. Aqui embaixo, relação de posse direta, genitivo direto. Né? Taui está no dual, então, para justificar esse dual, o escriba colocou 2 determinativos de terra. Aqui, Neb, Keperu, Ra, ao conteúdo do cartucho. Neb, Keperu, Ra. Muito bem, agora eu tenho que explicar para você, para vocês, a organização disso aqui. Né? Por que o Neb foi colocado lá embaixo, por que o Keperu está no meio e por que o Ra está lá em cima. Né? Senhor, manifestações e Ra. Há algumas possíveis explicações para isso, inclusive a estética, tá bem? O Keper, debaixo do Ra, por questões estéticas, faz uma analogia ao deus Kepra, que empurra o disco solar para cima do horizonte e ajuda o Sol a renascer diariamente, tá bem? Então, visualmente, nesse cartucho, nós temos aqui o Neb parecendo mais ou menos um horizonte, né? E o Keper emergindo com o disco solar. Tá bem? Não é uma antecipação honorífica, é uma alteração estética do cartucho, tá bem?
Se fôssemos usar a gramática propriamente dita, apenas o Neb estaria entre o disco solar e o Kepler. Tá bem? Então, até aqui tudo bem? Senhor, manifestações. Senhor das manifestações. Manifestações Ra, manifestações de Ra. Ok? O Senhor das manifestações de Ra. São duas relações genitivas diretas. E aqui embaixo um trabalhinho mais complexo, não é? Temos aqui Osíris, certo? Aqui embaixo o determinativo de Deus e outro determinativo de Deus. Ou seja, Osíris termina aqui. Depois, não, desculpa. Osíris, depois Netcher, A. Netcher e o determinativo de Netcher, tá bem? Osíris, vírgula, em aposição. Netcher, A. Deus grande, substantivo e adjetivo. Esse bracinho aqui é um complemento fonético para A, ok? E lá embaixo nós temos a palavra meri, que é um adjetivo secundário, é um adjetivo derivado do verbo amar, que está no particípio. Mas particípio masculino passivo, tá bem? Amado. Amado, e aí todo esse texto aqui em cima funciona como o elemento em antecipação honorífica. Ou seja, Osíris, o grande deus, é uma inversão honorífica em relação a Meri, que é o amado de. Certo? Então, Meri, vamos desfazer essa antecipação honorífica. Meri, Osir, Netcher, A. O amado de Osíris. Só que Osíris tem um epíteto aqui do lado, tem uma posição. Então, a posição inteira acompanha Osíris para antecipação honorífica. Se ele dissesse apenas o amado de Osíris, ficava mais fácil de entender. Mas como há uma posição, a frase inteira é destacada para a antecipação honorífica. Bom, então, o que vocês precisam fixar na lição sobre as preposições é que existem as preposições simples e compostas. Uma preposição composta é uma locução, é uma preposição combinada com alguma outra classe de palavras. Vocês têm que fixar que uma preposição pode ser transformada em advérbio, vocês vão ver isso novamente na lição sobre os advérbios. E uma preposição também pode ser transformada em adjetivo, tá bem? No caso, é um adjetivo nisba. Vai se comportar como adjetivo e, assim, vai modificar o elemento substantivo a. Tá bem? Obrigada, Ronaldo. Obrigada a quem assistiu e uma boa semana de atividades para todo mundo.